Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. E nós vamos dar início então a uma nova série de devocionais nesse mês de dezembro, o último mês do ano. E eu quero compartilhar, quero meditar com vocês a respeito de algumas sementes, alguns princípios importantes que nós podemos já pensar, e orar e aprender de algo que nós podemos trazer já como uma semente de esperança para o nosso ano de 2024. Então são princípios muito importantes da palavra de Deus que Deus tem ministrado em meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Então a nossa primeira semente de esperança para 2024 é: busque intimidade com Deus. Seja enraizado em Cristo, na sua palavra e no seu relacionamento com Deus. Isaías, capítulo 11, versículos de 9 a 10 diz assim: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso então será glorioso. Enraizados na fonte. João capítulo 15, versículo 7, Jesus ele fala sobre esse enraizamento. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, podem pedir o que quiserem e vos será feito. Eu tenho dois exemplos de duas pessoas. Nós temos o exemplo do rei Saul e do rei Davi. Os dois eles foram ungidos para reinar sobre Israel. Os dois reinaram a mesma quantidade de anos, cerca de 40 anos. Os dois alcançaram vitórias e sucessos significativos e os dois cometeram erros enormes. Entretanto, os frutos deixados por esses dois homens não poderiam ser mais diferentes. Saul, ele é lembrado como o rei que foi rejeitado e lançado fora por Deus. O rei que tentou fazer as coisas à sua maneira e tentou matar seu sucessor apontado por Deus. Davi, por outro lado, ele é lembrado como o rei segundo o coração de Deus. O rei que valorizava a presença de Deus, sempre se arrependia dos seus pecados e não apenas passou com sucesso o cetro a seu filho Salomão, mas veio a se tornar o ancestral e pai do Messias. Para toda a eternidade, o Cristo ressurreto é chamado Filho de Davi e assenta-se então no trono de Davi. Às vezes é difícil compreender a magnitude e o significado de tamanho legado. Deus atrelou o seu nome a um homem que viveu milhares de anos atrás. Isso sim, amados, é um fruto duradouro. A diferença crucial entre Saul e Davi está em seu sistema de raízes. Saul nunca foi plantado nos solos da intimidade, do serviço, da comunhão, como Davi foi. Acima de tudo, ele nunca se conectou de uma forma profunda, permanente, à fonte em que Davi era conectado. Mas qual era essa fonte? Era Jesus. No livro de Apocalipse, Jesus disse a João: eu sou a raiz e o descendente de Davi. Eu sou a fonte de Davi e herdeiro do seu trono. Davi estava enraizado em Cristo, assim produziu um fruto duradouro, ou seja, Cristo. Se o fruto da vida de Davi tivesse vindo de outra fonte, seu legado não teria qualquer influência em nossas vidas. Ele seria apenas um rei antigo da história. Mas a fonte de Davi, ela é a mesma que a nossa. E é mais do que isso.
nós temos duas coisas que Davi nunca teve. Temos o exemplo supremo de Cristo, de como é estar enraizado nos solos da intimidade com Ele, no serviço e na comunhão. E nós temos uma conexão ainda mais rica e profunda com Jesus por conta do seu sacrifício consumado na cruz. Davi, ele tinha intimidade com Deus, mais intimidade do que alguns de nós temos. Mesmo assim, ele tinha apenas um vislumbre do tipo de intimidade que Cristo disponibiliza hoje a nós. A intimidade de caminhar com Cristo em amizade, em parceria e ser cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, Davi experimentou os benefícios de servir e identificar-se como servo de Deus até o fim. Mas Cristo, ele demonstrou uma vida ainda mais enraizada no solo da intimidade com o Pai, no solo do serviço para com os homens. Ele não apenas serviu o Pai como um servo fiel, mas ele fez isso também como um filho fiel e mostrou-nos como essa relação de intimidade, que não existe alegria maior na vida do que servir ao nosso Deus. Por último, nós vemos exemplos claros nos quais Davi, tanto antes quanto durante o seu reinado, ele foi fortalecido, ele foi consolado, ele foi apoiado pela comunidade à sua volta. Ainda assim, a nossa experiência de comunhão com Cristo é ainda maior, pois hoje ele vive em cada um dos membros da sua família. A sua graça flui em nós e através de nós quando entregamos nossas vidas uns pelos outros. Então, qual legado você quer deixar? Você foi chamado para gerar frutos que durem para a eternidade, assim como Davi, assim como Cristo, mas a escolha, amados, de permanecer em Cristo, em perfeita intimidade com Deus por meio de Cristo. Busque isso. Busque esta semente da intimidade, da comunhão com Cristo. Você deixe que Ele te ensine a confiar nele todas as vezes, até mesmo em suas fraquezas. Se você deixar que Ele o plante aonde Ele quiser e você acatar a seu tempo as promessas, os princípios, as ordens para desenvolver o seu relacionamento com Ele, firmando então um sistema de raízes firmados na palavra, firmados na rocha que é Cristo. Então, amado, vocês aprofundarão suas raízes nos solos da intimidade, do serviço e da comunhão e da comunidade. Todos os dias, nós podemos escolher ter a alegria de Deus ou dos homens entre o eterno e aquilo que é passageiro, entre escolher o caminho de Saul ou o caminho de Davi. A minha oração, amados, é que você seja alguém que escolha ser enraizado na fonte que é Jesus, buscando intimidade com Deus. Que seja essa a sua primeira semente de esperança plantado desde já para o 2024. Faça esse propósito. Busque intimidade com Deus, o Todo-Poderoso, por meio de firmar as suas raízes em Cristo Jesus, pois Ele é a fonte de tudo para nós. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas com mais uma semente de esperança para 2024. Faça dela um propósito para a sua vida, pois Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, podem pedir o que quiserem e lhes será feito.
Que Deus abençoe você e até lá!